Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para tentar entender o que dizem as cartas sobre mais alguns confrontos no mundo do futebol. Hoje a gente vai tentar entender quais são as energias para os confrontos na Copa Libertadores. Alguns avisos iniciais. São 4 confrontos, porque a gente está nas quartas de final, porém, apenas em 3 deles nós temos times brasileiros competindo. Então, eu vou me dedicar à leitura dos jogos desses 3 confrontos que envolvem times brasileiros, por questões óbvias, né? Por eu ser brasileira, entendo eu que nenhuma pessoa que esteja inscrita no canal ou eventualmente que acesse o conteúdo que eu estou disponibilizando seja gringa, né? Então, pois bem, apesar de Colo-Colo e River Plate, algum deles, obviamente, passar para a próxima fase, a gente vai se dedicar a eles só na próxima fase. Outra coisa, como de costume, lembrando, o tarô não é uma ciência exata, de forma que eu estou hoje, no dia 9/9, acessando as energias para os confrontos dos dias 18 e 19 de setembro. Confrontos de ida. Depois, nós, em outra oportunidade, faremos a leitura dos confrontos de volta. Ou seja, até lá, nós temos algum tempo, certo? Até lá, muita coisa pode acontecer. Muitas energias podem mudar, decisões, livre-arbítrio, lesões, enfim, tudo isso. De forma que aquilo que eu disser aqui não é um martelo batido para o que necessariamente vai acontecer nesses confrontos. A gente tá, no dia de hoje, acessando as energias dos confrontos, tentando dá uma olhada aí no que pode acontecer nesses confrontos, tá certo? Não briguem comigo se o resultado não for o que vocês esperarem, se vocês torcerem para um time e esse contexto aqui das cartas mostrar algum cenário não tão bom assim para o seu time. Muita calma nessa hora. Eu só interpreto o que sai para mim das cartas. Não briguem comigo. Vamos lá, então? Bora! Descobri o que as cartas trazem sobre o jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores entre Flamengo e Peñarol no próximo dia 19 de setembro de 2024, lá no Maracanã. Quero saber qual vai ser a energia do jogo entre Flamengo e Peñarol no confronto de ida das quartas de final da Copa Libertadores, no Maracanã, no próximo dia 19 de setembro de 2024. Desafios na leitura, mais uma vez. A sacerdotisa, a rainha de espadas invertida e o louco também invertido. E o que lemos disso, só Deus sabe. Não, zoeira. Brincadeira, gente. Não me mata. A sacerdotisa fala sobre novas oportunidades, basicamente. Coisas ocultas que surgem do nada. Pode falar de fofoca também, picuinhas e tal, mas no contexto de uma partida de futebol, entendo que se relacione melhor com novas oportunidades. Já a rainha de espadas invertida, ela vai falar de um contexto em que parece que tudo gira em torno de uma única pessoa. Parece que tudo depende dessa pessoa. E aí, por fim, a gente tem o louco invertido também, que traz a ideia de impulsividade, alerta para evitar esse tipo de conduta muito impulsiva, inconsequente e tudo mais. O que eu leio disso tudo? Vai ser um jogo, talvez, muito envolvendo talentos individuais de ambas as equipes. E a gente sabe, os confrontos aqui da América do Sul, no futebol, eles são bem à flor da pele, eles são bem temperadinhos, né? Então, assim, tá alertando aqui que a melhor postura é evitar impulsividade, é ficar aí com foco no jogo e tudo mais. E vai ser um jogo, talvez até bem travado, assim, pouco aberto, mas com algumas oportunidades que surgem, assim, do Neida. Oportunidades muito boas que aparecem, assim. Então, me parece que vai ser decidido no detalhe e no talento individual dos jogadores, tá? Diferentemente do confronto, eu acho que foi o Botafogo e São Paulo, que falava sobre um jogo muito coletivo. Então, ali, o coletivo vai fazer a diferença. Aqui, me parece que vai ser decidido mais por talentos individuais e de aproveitar oportunidades que surjam aí, de repente, no decorrer da partida, tá bom? Vamos agora para as energias de cada uma das equipes, começando, como de costume, pelo dono da casa. Nessa partida de ida é o Flamengo. Eita, olha a carta pulando. Uma carta boa, hein? O Sol. Glória, glória eterna. Clube de Regatas Flamengo, 15 de novembro de 1895. Quero saber qual vai ser a energia do time do Flamengo para esse confronto de ida das quartas de final da Copa Libertadores contra o Peñarol lá no Maracanã no dia 19 de setembro de 2024. O 6 de espadas invertido, o 4 de copas também invertido e o 4 de paus. Esse na posição correta.
Seis de espadas fala sobre a necessidade de reavaliar a estratégia adotada até então, porque ela não está dando o resultado esperado. Em seguida, a gente tem o quatro de copas. Ah, uma outra coisa sobre o seis de espadas. Fala também sobre tomar cuidado com pessoas chantagistas, mal intencionadas, mentirosas, e a gente sabe, né? Simulação, né? De jogador do time adversário e tudo mais, né? Enfim, até porque a gente tem o louco aqui, né? De repente algum brasileiro fica pé da vida aí com simulação de falta, de gravidade de falta, né? Enfim, sempre rola essas coisas, né? Contra brasileiros nas competições da Sul-Americana, Libertadores e tal. Mas vamos voltar pro foco aqui. O quatro de copas invertido vai falar sobre criatividade. Se até então a pessoa estava se sentindo estagnada e tudo mais, chegou o momento dela usar. A criatividade estará em alta. E aí, por fim, a gente tem o quatro de paus, que fala sobre um momento de celebração e que a prosperidade está batendo na porta. Olha só que coisa boa. Então, o que eu leio disso para a partida do Flamengo contra o Peñarol? Me parece que o Flamengo vem tentando alguma estratégia de início que ele vai precisar adaptar, porque não vai dar certo para essa partida. E aí, a mudança de estratégia passa por uma necessidade de criatividade. Um meio de campo que fique aí um pouco mais ligado em distribuir melhor as bolas, em cadenciar um pouco melhor o jogo. De repente, tomar cuidado com o adversário que tem mania de exacerbar, né, as faltas. Enfim, a gente sabe que isso rola bastante. Mas me parece que o Flamengo tem toda a condição de sair vitorioso desse confronto. Até porque tá jogando em casa, seria muito interessante fazer aí um placar bem elástico pra ficar tranquilo pro jogo de volta, né? Vamos ver a energia do Peñarol agora. Clube Atlético Peñarol, 28 de setembro de 1891. Quero saber qual vai ser a energia do Peñarol para essa partida contra o Flamengo no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores no próximo dia 19 de setembro de 2024 no Maracanã. Torcedores do Flamengo, acho que de todas as tiragens que eu fiz hoje para os confrontos, essa sequência do Peñarol foi a mais negativa de todas. Segura. O 3 de paus invertido, o carro, a temperança invertida. O 3 de paus invertido vai falar de uma situação em que existe uma decepção por não ter alcançado os objetivos, os resultados esperados. Uma grande frustração e uma necessidade de começar a pensar dali pra frente, não se pegar tanto ao que já foi, porque não dá pra mudar, enfim. A carta do carro indica uma necessidade de vencer incertezas internas para poder alcançar o objetivo almejado, através de determinação, foco, força de vontade. E aí, por fim, a temperança, ela traz uma ideia de que existe algo em desequilíbrio, e possivelmente criando aí muito estresse, e que é necessário restaurar aí o equilíbrio e a moderação para conseguir seguir adiante e alcançar os seus objetivos. Então, assim, me parece que o jogo tá muito mais favorável para o Flamengo. Todas as cartas do Peñarol são negativas da forma como saíram, e eles vão precisar aí se endireitar e colocar a cabeça no lugar por algum motivo. Dessa forma, eu arrisco dizer... Lembrando que isso daqui não é uma ciência exata, tá? Eu estou arriscando por tudo que o tarô tá me mostrando aqui nessa abertura de cartas. Eu arrisco dizer que o Flamengo sai vencedor dessa partida, tá? Porque me parece que tem muito descontrole aí por parte do time do Peñarol. Muita dificuldade mesmo, assim, tá bem travadinho. Internamente, emocionalmente. Não sei o que aconteceu se no campeonato ali do país do Peñarol ele tá meio mal e carrega isso com ele pra Libertadores. Então, em verdade, eu dei uma pesquisada aqui e o Peñarol, lá na primeira divisão uruguaia, ele está em sexto lugar e tem uma notícia aqui falando que venceu o penúltimo jogo antes de encarar o Flamengo pela Libertadores. Mas assim, sexto lugar não é assim uma colocação tão boa, assim, né? A única coisa que eu sei, efetivamente, é que o Peñarol tá bem desestabilizado para essa partida. Então, melhor o Flamengo aproveitar essa oportunidade para fazer o resultado das quartas de final já em casa, cara. Já meter uma goleada pra ir tranquilo lá pro Uruguai. É isso. Lembrando que eu não tenho responsabilidade se as coisas não saírem exatamente desse jeito. As cartas estão mostrando o que deve ser feito. Agora, se vão fazer, são outros 500. Mas tem toda a condição do Flamengo sair vencedor nessa partida, tá?